Salve, salve pessoal! Meu nome é Lucas Casturiaga, estou aqui para mais um vídeo no canal. Peço que vocês se inscrevam, que deixem o like, que comentem aqui no vídeo, deixem sugestões ou as impressões que tiveram. Vamos debater, certo? Espero que vocês sigam acompanhando aqui os vídeos, que vejam os demais vídeos que tem no canal. E agradeço a quem está assistindo e a quem já assistiu os demais vídeos também. Hoje o tema do vídeo é bullying e o tópico central aqui é: bullying é frescura? Porque muito se ouve disso. É um tema que eu gosto de falar, é um tema que eu acho bem polêmico e a sociedade chegou a tratar disso nos últimos anos, mas de uma forma bem simplista, muito preconceituosa também. E eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso, então eu trouxe aqui para o canal esse tema. Acredito que é de suma importância, então vamos falar sobre ele. E antes de responder se bullying é frescura ou não, é importante a gente entender o que é bullying. E bullying é a prática contínua de agressões físicas ou morais, psicológicas, de um indivíduo contra outro. Inicialmente falava-se só sobre crianças, situações de bullying que aconteciam na vizinhança, ou principalmente na escola. Posteriormente veio essa ideia de que também podia ocorrer com adultos, especialmente ali junto com o assédio moral no serviço, né? Mas inicialmente era somente para crianças. Eu acho que ainda tem esse debate sobre se pode ou não ser com adultos, mas enfim, era esses conflitos não saudáveis entre crianças que acabava se transformando em humilhações, em agressões contra uma dessas crianças. O termo ele deriva a expressão bullying deriva do termo bully, que não tem tradução para o português, é uma palavra em inglês para definir o que a gente chamaria de valentão, mais ou menos isso. Então, muito se fala também que o bullying sempre existiu. Sempre que inicia essa conversa, geralmente o pessoal mais velho começa: isso sempre existiu, e agora que estão fazendo escândalo com isso, mas era normal, acontecia isso, isso e aquilo. E se diz também que agora tudo virou bullying. Se diz que apelidos era normal colocar apelido, se diz também que sacanear era normal, mas que agora não tratam mais como normal e agora tudo virou bullying. E assim, realmente existem conflitos que fazem parte da infância. É óbvio que os conflitos são naturais, fazem parte do desenvolvimento das crianças, fazem parte da época da escola, mas e quando isso passa do limite? E quando uma criança se torna vítima das demais crianças? Quando uma criança ela apanha e não consegue mais se defender, quando uma criança ela brincam com ela de uma maneira pejorativa e ela não consegue mais se defender, isso vira humilhação. Isso é contínuo, isso acontece um dia, no outro dia, no outro dia. O que é isso? Isso é normal? Também diriam que isso é normal, são brincadeiras. Deixou de ser brincadeira. Quando deixa de ser brincadeira, o que se faz? O que é? Então existe uma grande diferença entre as brincadeiras e os conflitos infantis e agressões, humilhações sérias e que podem deixar sequelas na criança e pode se tornar um adulto cheio de problemas de convivência, de relacionamento. Isso atrapalha muito o desenvolvimento da criança. Então a gente tem que diferenciar o que é brincadeira do que é bullying, do que é humilhação, do que é agressão, do que é prejudicial à criança. E o que se caracteriza como bullying? Quando essas brincadeiras acabam gerando transtornos graves à vítima, isso que a gente enxerga como brincadeira, porque já deixou de ser. Mas quando essas brincadeiras, esses apelidos, esse mexer, esse tirar onda, acaba gerando transtornos à criança, transtornos de convivência.
acaba deprimindo a criança. Quando tu vê que os coleguinhas estão se passando, quando aquilo acontece um dia, acontece outro dia e aquela criança já não consegue mais olhar para os outros colegas, às vezes não consegue olhar nos olhos dos outros colegas, se sente inferior, quando os outros colegas começam a enxergar ela como inferior, começam a excluir ela, começam a não permitir que ela fale, começam a não permitir que ela se expresse. Quando os outros colegas, o colega que está praticando bullying e os outros que estão ali vendo, fazem com que aquela criança não participe mais do social ali com os outros, que não brinque mais, que não se divirta mais, que não estude direito mais. Aí vira o bullying. É, então, essa brincadeira ela acaba virando ódio. Infelizmente, crianças também são capazes de, de acabar praticando esse tipo de coisa, de acabar levando ódio para as outras crianças, praticando coisas desse tipo. E os adultos têm que saber lidar com isso, né? Então, quando a criança ela passa a ser excluída e não tem a oportunidade de socializar com as demais, a gente tem que olhar isso com outros olhos. E não é obrigação da criança resolver isso. Já tive professoras que eu ouvi falarem isso como se, como é que resolve isso? A criança tem que saber lidar, tem que aprender. Mas, e se uma situação hipotética, se uma que acontece, se a criança estiver batendo em outra, uma briga normal, começaram a se desentender por um brinquedo, às vezes, se desentenderam por uma piadinha, não precisa nem ser tão pequeno, ali com uns 12 anos, ali, a pré-adolescência, 12, 13 anos, se desentende no futebol, alguma coisa do tipo. Uma criança está apanhando e não consegue mais se defender, e a outra criança segue batendo. Tu diria que isso é um jeito deles resolver, que a criança que está apanhando deveria achar um jeito de resolver isso? Tá vendo isso que isso está acontecendo? Tá? Tu ia dizer, tem que achar um jeito de resolver isso aí, ou tu entenderia que passou do limite e é necessária a intervenção do adulto para fazer aquilo acabar e aí retornar para resolver efetivamente aquilo. Então, o que tu faria? Tu acharia que, tipo, não, tá apanhando, não consegue mais se defender, mas deixa que continue. Ela tem que dar um jeito, tem que aprender. Ou tu diria que não, passou do limite, eu vou intervir, eu vou ajudar a resolver porque eles já não estão mais dando conta disso. Então, o bullying é quando uma criança passa por esse tipo de situação, mas não num dia. Esse espancamento que eu falei na hipótese, na verdade não acontece naquele momento, acontece ao longo dos dias. Um dia, quando a criança mexe, uma mexe com a outra, uma mexe, a outra responde, ou uma mexe, a outra não responde, não é disso e tal, mas tá, passou tranquilo. Agora, quando isso acontece um dia, 2 dias, 3 dias, a criança já não consegue mais responder, a criança já não consegue mais, mesmo que tenha respondido no primeiro, segundo dia, depois não consegue mais responder, uma passa a fazer com que a outra fique com medo. Quando isso começa a acontecer repetitivamente, é como se fosse a primeira hipótese de uma criança batendo na outra. Só que não é ali naquele pico de adrenalina, não é num momento só. Mas é a mesma coisa. Por que a gente não consegue enxergar da mesma forma? Eu fico olhando para cá porque eu ainda estou me acostumando a gravar os vídeos e eu faço um texto antes, né? Mas deixa eu acompanhar aqui. E um ponto importante, né, preocupante, é que muitos professores lavam as mãos, como eu falei no exemplo da professora que eu tive, muitos professores fazem isso e acho que a criança tem que se virar, porque ele já tem dificuldade suficiente, já tem preocupações suficientes e não deve funcionar dessa forma. A escola tem que se tornar um lugar propício para a criança aprender, tanto na questão de conhecimento teórico, quanto na questão de conhecimento para a vida, de socialização. Se a escola não for um ambiente bom, tem alguma coisa extremamente errada.
Se a escola for um vetor para esse tipo de comportamento, tem que ser revisto, muita coisa tem que ser revista. Então, e quando você depara com uma situação de bullying, muitas vezes você foca na criança que está sofrendo o bullying como se ela estivesse errada e se tivesse que consertar alguma coisa nela, porque ela não sabe lidar com as coisas. Mas o primeiro ponto assim nisso é: será que tem mais problema a criança que está sofrendo isso, que está sendo vítima, que não consegue se defender, ou a criança que está precisando bater, xingar e humilhar a outra para se autoafirmar, para se sentir bem, para ser popular entre os demais? Eu diria que a maioria das pessoas, parando para pensar nisso sem preconceito, vai entender que a criança que está precisando agredir a outra constantemente é porque tem um problema e quem sabe o problema seja mais grave do que a outra. A outra criança, quem sabe, ela não sabe revidar, ela não sabe ter um comportamento mais agressivo, mas isso não é um problema tão grande, às vezes nem é um problema. Às vezes tem essa criança, às vezes tem um problema de convivência, é muito passiva, mas é algo que pode realmente ser resolvido em um ambiente saudável. Agora, a criança que está praticando agressões constantemente, está precisando disso para se sentir bem, essa criança tem problemas e precisa de uma intervenção. Essa criança precisa ser tratada. É necessário que converse com ela, que leve no psicólogo. Por vezes é necessário um tratamento até mais longo. Então, a família tem que ser chamada, é necessário assim, que envolva um psicólogo para ver o que está acontecendo. Na maioria das vezes, essas crianças têm um ambiente conturbado em casa e até acaba levando essa agressividade que ela tem é fruto de uma educação agressiva em casa. Por vezes, não digo que seja sempre, mas por vezes é isso. E também assim, ó, a gente tem que entender também que não é agora que é bullying. Isso sempre existiu. Vamos ser sinceros. Todo mundo conhece pessoas que, eu acredito pelo menos, né, que a maioria de nós conhece pessoas que passaram por situações muito difíceis na escola e não conseguem enxergar o tão doloroso que foi, o tanto que atrapalhou. Às vezes nós aprendemos a contornar nossos problemas de relacionamento, nossos problemas de convivência, e a gente acaba já não olhando mais aquilo como um problema, mas é um problema, continua sendo um problema. Apenas a gente está tentando não ficar se preocupando com isso o tempo inteiro, mas continua sendo um problema. E de onde é que veio esse problema? Muitas vezes veio de situações horríveis na escola. Muitas vezes veio dessas situações que podaram o teu comportamento. E com o bullying, as crianças acabam crescendo inseguras, se tornam adultos inseguros, adultos com problema de convivência e relacionamento. Tem adultos que acabam levando a depressão para o futuro, levando outros transtornos, né? Então, isso é um problema sério que a gente precisa tratar e parar de olhar para trás como se isso não existia, era só brincadeira. Separa a brincadeira do que não é brincadeira. Separa a brincadeira de bullying. Não é tudo que é bullying. Existem conflitos. Uma criança brigar um dia com outra não é bullying. O que acontece é que muitas vezes, assim como o termo lugar de fala, ou o termo empoderamento, o termo, vamos usar outro, representatividade, tem gente que começa a usar isso para tudo. Tudo, nem se encaixa. No lugar de fala, eles começam a usar como se fosse outra coisa. Agora tudo é representativo. E não é assim. Muitas vezes pessoas usam disso até para fazer sucesso no YouTube, no Twitter, e acabam usando errado esses termos, porque dá visibilidade, porque dá engajamento. Só que não vamos cair nisso, né, pessoal? Não é tudo que é bullying, tem gente usando esse termo errado, mas existe bullying realmente. A gente tem que entender que existe, porque é fato. Então, assim, ó, a gente muitas vezes na sociedade se acha bonito, se glamoriza a criança sofrendo para aprender. E muitas vezes nesse tipo de coisa, o bullying educa e o bullying não educa. Então, assim, ó, achar bonito uma criança sofrer agressões, humilhações
porque em tese ela se tornaria mais forte, é burrice e também é muita maldade. Então era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Eu tenho experiências com bullying. Se tiver alguém que acha interessante compartilhar, que eu compartilhe, ou se alguém tiver interesse também de compartilhar comigo, achar isso legal, compartilhar comigo suas experiências, alguma coisa que viu, assim, ó, me disponho a conversar, me disponho a vir aqui falar, seria até muito legal. Também eu já fiz trabalhos, na verdade é um trabalhos, digamos que voluntários em escolas. Eu ia debater sobre o movimento negro, debater sobre questões sociais, assim, em colégios, e já denunciaram para mim, para o colega que ia comigo, problemas assim, denunciaram problemas de bullying e envolvidos em outras e com outras vertentes, digamos assim, atrelado a outros preconceitos, a outras discriminações, como gordofobia, como racismo, e eu também poderia compartilhar isso. Acho também interessante que posteriormente eu possa fazer um vídeo sobre a relação entre bullying e racismo. Tem muita gente que diz que isso aqui eu não sofria bullying, eu sofria racismo. Tem que separar o que é bullying, o que é racismo. E passar a minha visão do que eu acho sobre isso. Era bullying ou era racismo? Então, o que configura? Mas era mais ou menos isso para esse vídeo. Eu pretendo falar mais desse assunto. Então eu peço assim que curtam o vídeo, né? Novamente pedindo que curtam o vídeo, se inscrevam. Vou acabando aqui mais um vídeo, é um orgulho tá fazendo esse material. Agradeço muito realmente a quem tem assistido os vídeos. Desejo um bom dia para todos, certo? Fiquem bem. E muito obrigado, pessoal. Curtam, se inscrevam, comentem. Tamo junto. Valeu!